Olá, queridos amigos e telespectadores do programa Repertório, que bom estar aqui de volta com vocês. Obrigada a todas as pessoas que têm escrito e comentado a respeito do programa. A gente tem recebido reações as mais diversas e as mais positivas, graças a Deus. E hoje nós vamos falar de um tema absolutamente relevante, interessantíssimo e, mais do que isso ainda, um tema que é desconhecido pela maioria da população de Foz do Iguaçu, que diz respeito ao Parque Nacional do Iguaçu. Mas é uma outra parte da história que é anterior ao decreto que transforma essa região como área federal e a transforma em Parque Nacional do Iguaçu, que é a história de moradores, de colonos, de agricultores que habitaram essa região e que produziram nas terras, que tinham suas terras, eram proprietários de terras nessa região que hoje é o Parque Nacional do Iguaçu. Esse tema é interessantíssimo e com certeza ele vai suscitar muito pano para manga. A gente pretende dar continuidade a esse trabalho e fazer talvez uma segunda parte dessa entrevista, porque é uma quantidade imensa de informações, o tema é muito amplo e muito profundo. Eu digo que eu conversava com a minha entrevistada, já vou falar dela daqui a pouco, ela já vai falar com vocês. Eu tenho um interesse, inclusive pessoal, nesse tema, porque eu faço parte, né? Eu sou elemento também, de certa forma, protagonista disso, entre aspas, porque eu morei até os 6 anos, né? Um arrepio falar isso. Eu morei até os 6 anos dentro do Parque Nacional do Iguaçu, na comunidade de Santo Alberto. Então, ou seja, a minha família, meu pai e minha mãe também colonizaram essa região, assim como os meus tios e os demais vizinhos, os demais moradores. Daqui a pouco a gente explica melhor como aconteceu tudo isso. Então, é um conjunto de razões que me levou a tomar essa decisão de trazer à tona esse tema incrível, maravilhoso, de que o programa Repertório vai tratar hoje. A Lara Leal Seixas, que é professora da UniOeste, e recentemente ela concluiu uma pesquisa de mestrado cujo tema foi esse. Ela fez a sua defesa no dia 28 de março, agora, recentemente, ela acabou de defender, ainda está, ela é uma sobrevivente ainda desse departamento, desse terreno todo maluco de que é uma pesquisa, a gente sabe que é assim, e ela vai nos contar então como é que foi essa pesquisa, por que ela decidiu fazer a pesquisa com esse tema. A dissertação dela se chama Memória dos Desapropriados do Parque Nacional do Iguaçu, e tem um subtítulo também muito instigante que ela vai contar daqui a pouco qual é. E vamos conversar então agora com a Lara Leal Seixas, que vai nos explicar como funcionou toda essa ampla pesquisa que ela fez em torno desse tema. Antes de passar para a Lara a palavra, eu só vou passar rapidamente pelo sumário da dissertação dela, da pesquisa, para vocês terem ideia de quão amplo foi esse trabalho e de tudo que ela abordou, de forma que a gente vai ter que fazer, nessa edição do programa, o milagre de eleger alguns desses tópicos só para abordar, porque é muito pano para manga, mas para dar uma aguçada na curiosidade de vocês. Ela aborda coisas do tipo, os títulos, né? A terra como objeto de disputa no Paraná, portanto a coisa começa bem antes, o relato, o levantamento que ela faz começa bem antes da coisa do decreto e dos moradores chegando, ela começa bem antes disso, fazendo um resgate disso. Depois ela fala da estrada do colono, que também tem a ver com esse processo, os primeiros rumores quanto à necessidade de deixarem as terras, já quando os agricultores se sentem naquela sensação, naquela ameaça de vamos ter que sair daqui. Um outro item são os reflexos da ditadura militar em região de fronteira, sim, porque estávamos vivendo esse período, vocês bem sabem disso. Uma outra coisa que ela aborda é o processo de desapropriações e as indenizações, isso é o eixo quase que central também da pesquisa. A relação entre os colonos e a administração do parque,
né? Isso também é um aspecto importante, não tem como fugir disso, de se falar disso. O que ficou escondido na floresta, olha que item bacana que ela coloca aqui no item 3.10 do sumário, o que ficou escondido na floresta, né? Ou seja, hoje, se a gente voltar lá para dentro do Parque Nacional, que vestígios ainda restam lá, e a gente vai fazer isso, já estamos combinando isso. Depois um outro item para finalizar, e mais outros, o Ocoí e o destino de muitos, mas nem todos. O Ocoí, que é essa região de São Miguel, para onde a maioria dos moradores foi deslocado mediante as desapropriações. A gente vai falar disso melhor. Então, dito isto, porque eu já falei demais, porque eu adoro esse tema, porque eu nasci dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Aliás, fazer um parênteses aqui, nos meus livros, pelo menos em 2 livros, nos poemas eu falo disso. Não é? Que eu nasci dentro do Parque Nacional do Iguaçu, então eu tenho uma vocação para árvore, alguma coisa desse tipo. Vocês se lembram disso aí nos livros. Fecha parênteses. Agora, Lara, você tem a difícil missão de nos tentar contar no tempo breve, o que levou você, quando você estava definindo o tema, o que te levou a decidir, não é sobre isso que eu quero falar. Bem, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar apresentando a pesquisa, que foi aí a dissertação do meu mestrado interdisciplinar, Sociedade, Cultura e Fronteiras. E você falou a respeito do tema, né? Memória dos desapropriados do Parque Nacional do Iguaçu, as fronteiras do cotidiano em terras ilegais. Então esse é o tema, o título do trabalho. E o subtítulo, ele é uma pergunta, né? Ao mesmo tempo afirmação, mas pergunta, né? Ele é uma pergunta. Em terras ilegais, né? É uma pergunta. Ou não. Para quem essas terras são ilegais, foram ilegais? Perfeito. Né? Justamente nessa discussão. Você me perguntou a respeito do motivo, né? Por que eu escolhi esse tema? Ao me dispor aí a fazer esse estudo para o mestrado, ingressar no mestrado, eu tinha que escolher um tema. E aí, por interesse já de saber o que tinha acontecido com o sítio de um tio que tinha um sítio na região. E a gente ouvia sempre falar que era em Santo Alberto. E aí eu comecei a tentar montar então o pré-projeto do estudo, e aí, conversando com um colega, que é historiador também, o colega da UniOeste, Samuel, surgiu então a ideia de fazer alguma pesquisa sobre o parque. E aí então, por que não linkar essas duas situações? Uhum. Aí montei o pré-projeto, enfim, comecei a pesquisar. Só que realmente isso, quando eu optei por fazer essa pesquisa, eu não imaginei que ia descobrir tanta coisa nesse contexto todo, né? E conversando com outras pessoas, chegou a ter momentos assim que eu realmente falei, nossa, como era Santo Alberto? Será que Santo Alberto realmente existiu? Né? Justamente por ver o desconhecimento das pessoas dessa localidade. Exato, porque como a gente estava conversando antes, né, no preparo da entrevista, pouca gente em Foz do Iguaçu, né, e na região conhece essa história, né? Ou seja, tem essa informação, esse dado que é tão importante, tão definidor, né? De que agricultores, a gente está falando de um número de nada mais, nada menos do que aproximadamente 470 famílias. Está correto? Ou seja, em torno de 2.000 pessoas que moravam nessa região do Parque Nacional, somando essas comunidades todas. Então, isso é um tema que não pode ficar ignorado, verdade? Pois é, Giane, e justamente foi essa missão que eu tive, né, e esse compromisso, a partir do momento que eu decidi estudar esse tema, justamente em revelar, né, em buscar fontes aí. Essa busca por fontes realmente não foi um trabalho fácil, até porque os poucos registros que tem da história da região oeste do Paraná não contam, eu praticamente não consegui perceber essa história desses moradores do parque. Então eu acho que registros, né, livros e tal, a gente praticamente não encontra. E aí então eu decidi por trabalhar com a história oral, com esses colonos, né, com as pessoas que foram todas envolvidas no processo. Ou seja, você optou necessariamente também, né, por ir diretamente a falar com essas pessoas, né, ouvir via cores, localizar esses moradores que estão vivos, né, grande parte, e portanto
importante frisar, né, que eles estão vivos, estão morando por aqui, então você optou por pegar esses depoimentos orais. Isso. Não é? E aí você se deparou com uma avalanche de informações que a gente vai falar daqui a pouco, como isso tudo funcionou no segundo bloco. Fiquem aí, nós voltamos já. Mais do que milhões de megawatts de energia, Itaipu gera emoções em milhares de turistas que visitam a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. Seus atrativos possuem o selo de qualidade ISO 9001. E o circuito especial, um passeio pelo interior da usina, foi eleito pelo Ministério do Turismo uma das melhores práticas de turismo do Brasil. Ligue ou acesse o site e venha conhecer. Itaipu Binacional. Então, dando sequência ao que você estava falando, Lara, uma questão importante para localizar, situar as pessoas no tempo. Esses moradores começaram a chegar aproximadamente quando nessa região? Então, na região de Santo Alberto e São José do Iguaçu, esses colonos chegaram em 1964. Então, com Alberto Mate, e aí vieram outras famílias. Mas antes disso, eu acho que é importante frisar que essas terras já foram motivo de disputa pelo governo federal, governo estadual e particulares, inclusive em determinado momento a mesma mesmo espaço de terra era dos três, né? Até porque o governo... Simultaneamente. Uhum. Então, o que acontece? A terra, em 39 o parque foi criado oficialmente, né? E claro que ele foi sendo ampliado até chegar ao tamanho que ele tem hoje. Mas ele foi oficialmente criado então em 39 e em 44, né, segundo os registros, ele teve essa dimensão que ele tem hoje justamente para proteger os pinheirais. Só que antes disso ainda, eram terras devolutas e o governo do estado administrando essas terras já tinha dado para uma empresa responsável para a construção de uma ferrovia ligando São Paulo e Rio Grande do Sul. E só que essa empresa, depois o governo tomou de volta essas terras e essa empresa já tinha repassado, parte dessas terras já tinha revendido. E simultaneamente, como o governo tomou essa terra, né, essa terra acabou voltando para o governo federal, paralelo a isso, então, estavam acontecendo títulos, né? Então, um vendia para o outro e vendia para o outro, então foram duas situações simultâneas aí. Então, na década de 50 e 60, aconteceram as maiores migrações, então, de colonos. Que vinham, na sua maioria, do estado do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas a maioria do Rio Grande do Sul, né? Os que eu pude pesquisar do Rio Grande do Sul. E esse número todo, só reforçando o que a gente já disse antes, mas é importante que fique claro, eram em torno de 470 famílias, isso, não é? Que vieram para cá e adquiriram essas terras. E adquiriram, né, Lara, legalmente, né? Ou seja, a gente está falando de propriedade de posse mesmo, escritura e tudo isso. Nem todos tinham a escritura registrada em cartório, né? Alguns tinham registrado em cartório, outros tinham somente o documento de compra e venda, que na época era o suficiente para comprovar de que ele era o dono da terra, né? Até porque ele chegava, ele tinha que fazer tudo, ele tinha que derrubar a mata, ele tinha que construir a roça, ele tinha que começar toda uma vida numa propriedade, né? Totalmente inóspita. Então, ele tinha todo esse trabalho e só o documento de compra e venda para ele já era interessante, né? Como era aceito comercialmente. E aí, então, eles começaram, a partir de 64, com Alberto Mate, vieram outras famílias. Então, foram se formando outras comunidades, como Dois Irmãos, né, aqui próximas a Foz do Iguaçu. Então, Dois Irmãos, São Luís, Santa Luzia. Eu acho que para eles localizarem, para as pessoas localizarem melhor, a gente aproveita e visualiza isso no mapa, né? Que você tem disponível aqui. Isso. Vamos ver se eu vou te deixar para que você descreva. Você vai descrevendo. Aqui as comunidades, então, próximas a Foz do Iguaçu,
distante 20 quilômetros de Foz, Santo Alberto, Dois Irmãos, São Luís e Santa Luzia. Ou seja, essas 4 comunidades compreendiam uma região grande chamada Santo Alberto. Santo Alberto. Né? Que era subdividida. E fazendo um parênteses, para curiosidade, eu estava exatamente aqui na comunidade de Dois Irmãos, né? A minha família. Isso. E aí... Essa distância, então, aqui é a Estrada Velha de Guarapuava, aqui o Rio Iguaçu, cerca de 7 quilômetros dessa faixa. 18 quilômetros para cá, a comunidade de São José do Iguaçu, né? Que é a comunidade, então, que na época já chegou a ser distrito de São Miguel do Iguaçu, e que também tinha né, pessoas, colonos que vieram, então, da região sul. E aqui nós temos na outros parte de baixo dados. aqui eu tenho, sim, isso aqui aí já num segundo momento, quando esses colonos então saíram dessa região e foram para a região do Cuí, então a localização das comunidades de Santa Rosa, né, Santa Cruz e São José do Cuí, para onde esses colonos, a grande parte, foi levado. Que é na região de São Miguel, do Iguaçu, Iguaçu, não é? Isso. E que depois teve parte dessas terras sofreram, inclusive foram alagadas, né? Inclusive na época da construção da usina. 1982. Mas a gente já entra num outro terreno que a gente não consegue abordar tudo aqui. Então, os colonos chegando, né, em 1964, 1965. Aqui, tem esses dois mapas também, né? Que fazem uma estimativa de como esses moradores todos estavam distribuídos ao longo dessas comunidades, não é? Isso. Aqui é a comunidade, então, da região de Santo Alberto, né? Na verdade, melhorando o que a gente tinha ali no mapa que foi tirado, então, do Google. Isso. A gente tem aqui o mapa que foi elaborado por Alma Mate e Nelson Spies, o seu esposo, da comunidade da região de Santo Alberto. Então, a gente tem aqui Santo Alberto, a vila de Santo Alberto, Dois Irmãos, São Luís, que ficava mais próximo ao Rio Iguaçu, e Santa Luzia. Tá? Fica claro na visão dos colonos que o Parque Nacional, então, ele ia até a região onde hoje é o Poço Preto. Né? Então, era essa a visão. Foi deixado livre para que eles montassem. E esse outro mapa? Esse outro mapa, ele é da região de São José do Iguaçu, e ele foi elaborado por Maurício Schossler, que foi morador da comunidade. Esses pontinhos, cada pontinho foram nomes de vizinhos que ele foi lembrando, e chegou aí a quase 100 nomes quando ele foi citando, né, os nomes das pessoas que moraram nessa comunidade, que também contribuiu muito com a pesquisa. E aí, bom, a gente falou, Lara, da época que essas pessoas começaram a chegar aqui e a saída deles, ou seja, você tem esse dado levantado de quando aproximadamente o último morador, né, a última família saiu, então, do parque. Antes disso, Jane, acho que é relevante a gente falar de como foi a vida dessas pessoas ali naquela região, né? Segundo as narrativas que eu pude apurar, eles eram muito felizes, eram comunidades prósperas, eles tinham muita esperança de crescimento com relação às suas terras. Segundo eles, as terras férteis produziam, cada um tinha ali seus pomares, ou seja, eles viviam muito bem, né? Em espírito de comunidade, eles se ajudavam, faziam mutirão. Então, sempre que chegava um novo morador, eles ajudavam na mudança, ajudavam na colheita, até porque tudo era manual na época, né? Não tinha máquina, né? Começou na década de 70, então, a mecanização, mas até então tudo era manual. Então, mais do que nunca, eles precisavam ser amigos dos vizinhos. Sem dúvida. Então, as narrativas, elas dão conta disso, né? Eles precisavam se ajudar muito. E aí eles foram vivendo até que no final da década de 60, então, eles receberam a notícia de que ali seria um local de parque nacional. Ao receber essa notícia, eles receberam com espanto, até porque, né, tinha um registro das terras, e segundo o INCRA, na época, dizia, o IBRA, foi inicialmente, dizia que eles tinham, que ali era parque já desde a década de 40, o que, segundo os decretos de governo, estão corretos. Porém, o governo, nesse momento, não tinha se apropriado efetivamente dessa região. Tanto é que os colonos entraram, atraídos por propaganda em rádio. Né? Exato, então, ou seja, era toda uma gleba, né? Era esse o nome que tinha, ou seja, grandes extensões, que foram vendidas, né? Em partes como em outros lugares. Como hoje você adquire, né? Eu quero adquirir um lote no loteamento tal, né? Tal e qual foi o procedimento desses colonos nessa negociação na época, né? Uma compra
né? Então. A gente tem que ir de novo para o intervalo, não é? Estão dizendo aí, essa conversa é tão boa, né? A gente tem que ficar um dia inteiro aqui. A gente já volta, porque tem outro aspecto que a gente continua falando daqui a pouquinho. Fiquem aí. A Clínica de Diagnósticos Ultraimagem há 20 anos cuida de sua saúde, realizando os exames de ecografia geral e densitometria óssea. Confie seus exames ao Dr. Omar Elakis, que é membro do Colégio Brasileiro de Radiologia. A Ultraimagem fica na Rua Martins Pena, 244, no Jardim Festo Gato, e o telefone é 3522-1177. Voltamos para dar sequência a essa edição fantástica do repertório de hoje, e é preciso que a gente mencione para os telespectadores onde é que nós estamos hoje aqui, né? Afinal de contas, no tempo, no espaço, na estratosfera terrestre. Nós estamos gravando hoje num local que foi gentilmente cedido pelo Luiz, nosso amigo Luiz, que é o Catarina House, é o hostel do nosso amigo Luiz, do Rodrigo, né, que são os proprietários desse local aqui, fantástico, maravilhoso, e que além de ser um hostel, uma pousada que hospeda pessoas da Europa, enfim, é um ambiente assim riquíssimo culturalmente, ele também tem uma opção agregada que é um bar fantástico, com uma decoração muito bacana. Então vocês estão convidados a vir conhecer, para tomar um drink, um vinho, para bater papo com as pessoas que estão aqui. Então não somente para se hospedar, mas também para conhecer o bar. É um ambiente muito bacana, muito diferenciado para você vir desfrutar um momento aqui com os amigos. Já aproveito para agradecer ao Luiz por ter cedido o espaço. A gente vai voltar aqui outras vezes. Já chegou a hora do brinde. Toda semana a gente faz um brinde Fontana Ouro. E hoje quem vai brindar comigo é a Lara. E nós vamos brindar com a Fontana Ouro. Evidentemente, nós vamos brindar a quem? Aos moradores do Parque Nacional, a esses colonos que foram desapropriados. É eles e vai a nossa homenagem de hoje. E também ao próprio Parque Nacional. Concorda, Lara? Então, um brinde, tchim-tchim, brindamos, feita a nossa homenagem, Fontana Ouro de hoje, nós vamos continuar a conversa, porque ainda tem mais informações interessantes. Nós chegamos no momento das desapropriações, né? Isso. Antes, eu só gostaria de fazer aqui, mostrar uma imagem, Jeane, da casa que foi de Alberto Matti, como eu falei que foi um pioneiro. São imagens históricas, né? Isso. Valiosas. Esse arquivo que você conseguiu localizar. Aqui. Aí nós temos Aqui a imagem de São José do Iguaçu, né? Já na região lá de São Miguel. Próximo, e vejam, como a gente estava comentando, né, a estrutura que havia no lugar, né? Vejam, é uma avenida, não é? Construída pelos moradores, ou seja, toda uma infraestrutura. Essas fotos foram gentilmente cedidas pelos entrevistados. Essa foto é muito interessante, Lara, de ser comentada, né? O que nós temos aí? A construção. Aqui a construção da capela em São José do Iguaçu também. Então a colocação do sino. Né, é incrível a sua fotografia. Eu falo inclusive no trabalho também que o sino era um exemplo, né, de uma simbologia muito importante para eles. Representava a fé, né? Tanto é que hoje na região do Cuí, os sinos que estavam na região do parque estão lá com eles hoje também. Perfeito. E aqui a escola, então, em São José, a escola que tinha em São José do Iguaçu. Tá. Mas como a gente fechou o outro bloco, falando das desapropriações, já da necessidade deles terem que sair, houve no primeiro momento uma divergência, eles não estavam entendendo por que eles teriam que sair, né? Até porque se eram proprietários legalmente constituídos.
o que acontece? O INCRA chegou para eles o INCRA dizia que eles tinham que sair porque ali era a área de parque. Né? Porém, o decreto na época alegava que eles estavam sendo desapropriados para fins de reforma agrária. Né? Então houve todo um conflito em torno disso. E nessa época a gente tinha, como nós vamos mostrar aqui agora, isso é um outro documento fantástico, né? Chega até a dar um arrepio. A gente vê isso porque a gente tem Geisel, né? Na capa desse jornal da época, que era o periódico que se chamava Jornal Binacional. E nós estamos falando, deixa eu só verificar aqui, nós estamos falando de 1974, perdão, correto. E aí nós temos Ernesto Geisel na capa, dispensa comentários, né, Lara? Não precisamos retomar essa informação para ninguém. E a manchete, uma das manchetes aqui diz: Geisel vinha ao Paraná para lançar campanha de aumento de produção, né? E a manchete principal, junto com isso tudo, expropriados pedem sindicância federal. Ou seja, só para vocês terem ideia de como a imprensa, né, como tem esse arquivo da imprensa da época mostrando esse fato. E na verdade, Jane, poucos arquivos, né? A gente teve poucos registros, como eu já mencionei. Esse material foi gentilmente cedido por Aloysio Palmar, né? Justamente pela discussão aqui que causou na época. Então, esse é uma das únicas representações aqui de imprensa, no que saiu na imprensa. Até porque, como você já mencionou também, né, e eu menciono no trabalho, vivia-se a época da ditadura militar. Então, muitas coisas aconteciam e não eram realmente expostas e tal. Mas, enfim, esses colonos, eles iam ter que sair, né? Chegou a notícia de que eles teriam que sair e começou a ser feito, então, um levantamento nas propriedades do que eles tinham, das benfeitorias que eles tinham. Por quê? Porque eles seriam expropriados o que eles não queriam era justamente da forma que o INCRA estava desapropriando, eles receberiam pelas terras, receberiam somente pelas benfeitorias e durante 20 anos eles receberiam então pela terra nua, né, que era pelo que eles já tinham comprado. Então a briga gerou em torno disso também. Sim. Nesse contexto a gente tem outras formas de desapropriação, onde colonos, né, fazendeiros, que daí eram um outro tipo de propriedade, que tinham sido registrados como empresa rural, e elas foram, no momento da saída, então em 1978, nós temos eu entrevistei o Fernando Saliné, ele foi um dos que saiu, e justamente ele saiu em 78 e disse que na época ele conseguiu receber, teve que fazer teve uma briga judicial aí para receber, mas como ele tinha empresa rural, ele conseguiu receber integralmente pelas terras. Segundo ele, não foi o valor que ele achava que valia as terras dele, porém ele recebeu então por essas terras. Itaipu, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta e também um dos principais atrativos turísticos do Brasil. A vista panorâmica, o circuito especial pelo interior da usina, o test drive do veículo elétrico, a iluminação da barragem, o ecomuseu, o polo astronômico e o refúgio biológico Bela Vista são algumas de suas atrações imperdíveis. Ligue ou acesse o site e venha conhecer Itaipu Binacional.